Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 8 de fevereiro de 2021, no pregão de segunda-feira, tá? E no pregão de hoje, o mini índice, ele que até no início da tarde ele estava altista, né? Ele havia subido, ele para metade da tarde, ao final, ele passou a cair, tá? Então, ele não conseguiu romper a máxima do pregão de sexta-feira e ficou baixista no pregão de hoje, ok? Ah, não, o candle de hoje não diz nada em termos macro, né, para o swing trade, tá? O que se espera para um setup de venda é um candle, tá, baixista de força, de preferência como este aqui, tá, do pregão do dia 29 de janeiro. É isso que se espera para ensejar aí um trade de venda. Agora, um trade na ponta compradora, né, as médias elas precisam se cruzar, tá? E aí ele continuar em movimento de alta, né, as médias se cruzar, ele cair para fazer uma correção e voltar a subir, né? Então, ou seja, ele está mais baixista do que altista, né? Mas ele precisava ter uma reação baixista maior. Ele não teve, né? Ele está segurando ainda nessa região aqui sobre a média de 20 períodos. E um detalhe é que a média ela está virada para baixo, né? E pronto para se encontrar com a média de 8 períodos, né? Então, o mercado está com uma grande incerteza, né? Ele tá em vez, né? Ele de acordo com essa dinâmica do movimento do preço, a nossa expectativa era de que quando ele tocasse na média de 20, ele voltasse a cair com força. E não foi o que aconteceu. Ele se mantém ainda sobre a região da média, né, e ele precisa decidir aí para qual lado que ele vai seguir, ok? No gráfico de uma hora, o mini índice ele se encontra dentro de uma região de lateralização, né? Ele tem uma região de suporte que é importante. Você pode ver que já foi testada diversas vezes, né? Foi testada aqui, ó, uma, duas, três, quatro, chegou a cair aqui. Esse candle de força, ele jogou o preço para baixo e virou as médias, tá? O preço chegou a fazer pullback na região de 200 períodos e a expectativa é de que ele caia, porque o último candle mais forte é este candle aqui, tá? Da baixista. Tá? Então ele está mais baixista do que altista, né? Para ser altista ele teria que romper aqui em cima, né? Fazer uma correção e voltar a subir. Então assim, ele está com no gráfico de uma hora o indicativo de que ele irá seguir em baixa. No gráfico de 5 minutos ele lateraliza, cai. O gráfico de 5 minutos é um gráfico muito volátil, tá? Você pode ver aqui, ó, que ele sobe, ele faz um pivô de alta e aí no momento em que ele confirma o pivô de alta, ele já cai acionando o stop, tá? Porque quem entra na confirmação do pivô, e o pivô ele começa aqui, tem esse fundo, tem esse topo e tem esse fundo, né? O fundo mais alto que o fundo anterior. E aí quando ele sobe, ele faz um candle de força, ele sobe, faz um gift, né? E ele vai confirmar esse pivô aqui, ele cai, né? Ou seja, ele chegou a acionar porque a confirmação do pivô se deu aqui, tá? Na região de 120.735 pontos, para ele voltar, cair abaixo da média de 20 e acionar aqui, ó, todos os stops, tá? E aí ele foi acionando os stops, foi entrando compra, venda, até que as vendas foram maiores, ele faz uma repique na média de 8 períodos, cai, voltando a subir. Então, o que acontece? Aqui, no gráfico de 5 minutos, você pode ver que, né, é uma confusão imensa.
e né, ele ora para um lado, ora para o outro, né, chegando até a acionar o stop no momento em que ele confirma o pivô. Só que eu tenho percebido que no gráfico de 15 minutos, né, a tendência, quando ela corre de uma maneira mais suave, porque não tem tantos movimentos assim, tá? De oscilação, né? Não há tanta volatilidade, tá? E aí, no pregão de hoje, você pode ver que pelo 15 minutos, o que aconteceu? Ele sai, né? Ele fica aqui embolado, aqui abaixo das médias, sai, aí ele sobe, beleza, aí ele vai até a média de 20 períodos, ok. Nisso aqui ele formou um pivô, só que ele forma o pivô e ele não confirma o pivô. Então, quem esperava ele ir até a média e voltar, ele não voltou, ele confirmaria o pivô se ele subisse aqui, 120.906 pontos. Aí ele cai e vira as médias para baixo. Aí você espera a formação de um pivô de baixa. Então ele cai, vai na média de 200, volta. Ele vai confirmar o pivô de baixa aqui, ó, 119.023. Ele não confirmou. Ou seja, né, quem não fez nada, não acionou nenhum setup, tá? Mas também não tomou nenhum stop. Então no gráfico de 15 minutos, né, os movimentos eles são maiores, né, mas assim, eles também não te pegam de surpresa, porque ele não tem tanta volatilidade, tanta oscilação, então não aciona o stop algum, tá? Te gerando aí, né, alguma perda, alguma coisa assim. Você pode ver que ele está dentro de uma grande região de lateralização, né? Então aqui, ó, ele está dentro de uma região de lateralização, né? Enquanto permanecer dentro dela também, né, nada a fazer, tá? A gente não tem tendência alguma enquanto ele estiver nesse range aqui de oscilação. Então você pode ver que o índice, né, esse movimento lateral que a gente identificou aqui no gráfico diário, né, ele está refletido aqui nos gráficos intradiários também, tá? E ele se encontra dentro de um range, né, sem tendência alguma, tá? Já tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pregões que ele está aí nesta vibe. O dólar, ele chegou a cair mais do que houve o fechamento, né? Ele chegou a cair bastante, mas voltou a subir e fechou sobre a média de 20 períodos, tá? No gráfico diário ele ainda permanece dentro de uma região de lateralização, né? No gráfico diário, tanto o índice quanto o dólar, eles estão aqui numa região de incerteza, tá? Então assim, enquanto está dentro dessa região, a gente não tem tendência, né, para nenhum dos lados. O gráfico de 60 minutos, ele também, né, está numa região de lateralização. Dentro dela ele está mais baixista, né, ele chegou a formar esse pivô aqui, subiu, e aqui ele confirmou esse pivô. Ele voltou até as médias. Ele precisa voltar a cair e romper esta mínima aqui, ó. Tá? Ele precisa romper essa mínima para ele continuar nesse movimento de queda aqui que ele iniciou. Se ele interromper, não romper essa mínima, voltar a subir, aí ele volta a se lateralizar e não temos aí movimento direcional algum no preço. Tá? No gráfico de 5 minutos, ele caiu forte no pregão de hoje, você pode ver, né, que ele caiu forte, olha só. Ele se lateraliza, ele abriu um gap de alta, ficou lateral e caiu, fazendo vários repiques aqui na média de 8 períodos, alcançando a mínima aqui em R$ 5,30. Daí ele começa a subir e vai fazendo repiques aqui na média de 8 até chegar na média de 200 períodos, tá? No gráfico de 15 minutos, ele caiu direto, né? Ele não chegou a formar um pivô na média de 20, tá? Ele cai direto abaixo da média de 8 períodos e depois ele volta a subir.
tá? Então assim, ele, para quem esperou a formação de um pivô, ela não ocorreu, a formação de pivôs. Foram repiques na média de 8 períodos no pregão de hoje. Então houve uma força muito grande aqui de venda do dólar, na parte aí da manhã, a partir das 10h30 da manhã, né, caindo seguidamente até 1h da tarde, tá? E aí você entra no repique, é quando ele forma, né, ele vem caindo seguidamente e aí ele forma um candle na direção contrária, o candle altista. Você marca a mínima desse candle, tá? E deixa, aí ele lateralizou até que ele cai. Este candle aqui aciona o seu trade, tá? Com stop aqui em cima da média de 8 períodos. Então aqui ó, nós tivemos a confirmação de um pivô chegando a cair 52 pontos, mas conduzindo pela média de 8 períodos, a gente teve aqui ó, 19 pontos, 19 a 30 pontos, tá? Dependendo aí da maneira como você conduziu. Se você saiu aqui embaixo, ou se você saiu aqui em cima, neste momento aqui ó, em que ele violou a média de 8 períodos, tá? O BOVA11 é o ETF do Ibovespa, né? Ele fez um doji, um candle de dúvida, um pouco mais baixista do que altista, mas é um doji de dúvida. O índice Small Caps, que eu até falei no estudo hoje à tarde, que ele está melhor do que o índice Ibovespa. Esse aqui é o Small 11, o ETF do índice Small Caps. As médias se cruzaram para cima, ele se mantém lateral, até que as médias cheguem no preço e ele retome aí o movimento de alta, tá? Entre os papéis que mais subiram, temos APR3, APER3, subiu forte aí no pregão de hoje. Não é necessário esperar uma correção, né? Ele veio fazendo repiques aqui na média de 8 períodos, né? E ele reagiu antes de tocar a média de 20. Então assim, um movimento aí, né? De repente teve esse movimento forte aí, temos que esperar corrigir para ele retomar esse movimento de alta. GFSA3, depois de fazer um repique na média de 8 períodos, né? Você marca a máxima aqui. Ele acionou aqui um trade aqui de repique, de compra de repique aqui na média de 8 períodos. SMTO3 subiu forte, mas as médias elas ainda estão se cruzando, né? Vamos esperar aqui uma correção, possivelmente um pullback na região aqui ó, do topo anterior para retomada do movimento de alta, tá? PTBL3, movimento de correção. Vamos ver se é um repique que está na média de 8 ou se vai ser na média de 20. Tá? PDGR3 fez repique aí ó, na média de 8 períodos. Vamos ver se vai ter reação. O volume tá em queda, né? Tá com cara aí de que não vai parar e que vai continuar. Vamos ver. E Petrobras, Petro 3 foi o terceiro papel que mais caiu, né? As médias ainda estão cruzadas para baixo, a média de 8 períodos abaixo da média de 20. Isso reflete um movimento baixista. Fez esse candle aqui sobre a média de 20, e se ele cair, ele tem aqui um ponto contínuo de venda, tá? No gráfico diário. Ele tem um setup ponto contínuo de venda aqui, Petro 3. E para fechar, vamos olhar o mercado americano, que embora rompeu, né, a máxima, ele não rompeu com tanta força, né? Olha, você pode ver que tem uma queda aqui nos volumes. Esse aqui é o Dow Jones Futuros, né, um candle pequeno, tá? O que é atípico? Na verdade, sim, atípico entre aspas, né? Porque ele rompe e aí ele precisa fazer um pullback na região rompida para voltar a subir, né? Então aqui nós temos SP500. SP500 também vem caindo o volume. Mas geralmente o volume necessário para poder romper uma região de resistência importante é um volume grande, tá? O que não foi o caso, né? O volume apresentado ele só vem caindo, né? Então assim, ele
tem um volume grande, isso impulsiona os preços, ele cai até a região rompida, resistência, e volta a subir, né? O SP500 ele tem feito um movimento contínuo assim de alta com pequenos candles, tá? Sem fazer um movimento de pullback. Então vamos ver que ele tem perdido o fôlego, né? Ele tem, olha só, os volumes têm caído e com o volume em queda, o movimento ele não se sustenta no patamar onde que ele se encontra, tá? Então as chances de ele cair são grandes, né? Até porque ele rompeu e ele não fez pullback, então há grande chance dele cair para fazer um pullback pelo menos na região de 3.870 pontos para ele retomar esse movimento de alta. Mas é um movimento atípico, né? Porque ele, quando rompe essas resistências, ele forma candles grandes, né? Porque, como eu disse, volumes grandes que são necessários para fazer esses movimentos, né? E não é o caso. Então, tá muito esquisito. Tá muito esquisito, assim, o mercado americano. Nasdaq, que tem movimentos assim, de puxada, tanto para cima quanto para baixo, maiores. Nasdaq também tem feito pequenos candles, tá? Com quedas também no volume. Então, é um muito estranho, né, esses movimentos assim, tá? Porque ele rompeu uma região de resistência, tá? Olha só, o topo histórico, ele tinha um topo histórico, tá? Ele rompeu a região de topo histórico no Nasdaq, no SP500 aqui foi topo histórico, 3.873 pontos é topo histórico. E topo histórico é uma resistência forte, tá? Que precisa de volume para ser rompida. E ele rompe, mas ele não anda aí com fortes movimentos, né? Uma coisa atípica. Ouro subiu hoje, mas ele sobe até a média de 20 períodos, né? Se voltar a cair amanhã, nós temos aqui uma retomada do movimento de queda e um segundo pivô. Ele forma o primeiro pivô de queda aqui, lateraliza, forma o segundo pivô, e esse segundo pivô ele tem mais força que o primeiro, porque o primeiro ele tinha a média de 200 períodos. Esse segundo tem um potencial de queda maior aí no ouro. Petróleo continua subindo, com uma leve queda no volume. Petróleo Brent também continua subindo com uma leve queda no volume. Ok? Os estudos por hoje são esses. Tá? O mercado está com muita incerteza, tá fraco, com muita volatilidade. Tá? Então, assim, né, inclusive para quem opera day trade, é muito perigoso, é muito ruim. Né? Tem que tomar um cuidado redobrado. Tá? Você tem que fazer posições aí mais conservadoras, mais ortodoxas, para você proteger o seu capital. Tá? Falando do nosso curso que está na Udemy, Fundamentos de Análise Técnica, e por mais 5 horas ele está em promoção, de R$ 69,90 por R$ 27,90. Tá? O link está na descrição aí. E o nosso curso gratuito, Introdução ao Mercado Financeiro, também está à disposição. Já que se você quer ser nosso assinante, receber nossas planilhas, nossos estudos de pesquisa e etc., por apenas R$ 49,90 você tem acesso aí a todos os nossos conteúdos. Também vou deixar o link para você ver as avaliações, né, as nossas notas aí e etc. Ok? Então vou ficando por aqui. Um abraço a todos, se Deus quiser, até amanhã.